Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Penúltimo episódio da série Explanando Sambas e Enredos para o Carnaval de 2023. E agora eu irei falar do samba enredo da Beija-Flor de Nilópolis, que tem como enredo um tema que envolve os 200 anos da independência do Brasil. Bora conferir essa história depois da vinheta. Bom, a primeira parte do samba é a seguinte: a revolução começa agora, onde o povo fez história e a escola não contou. Marco dos heróis e heroínas, das batalhas genuínas, do desquite do invasor. Naquele 2 de julho, o sol do triunfar e os filhos desse chão a guerrear. O sangue do orgulho retinto e servil avermelhava as terras do Brasil. Bom, o enredo da Beija-Flor está dividido em 4 setores, em 4 momentos, sendo que toda esta primeira parte que eu acabei de cantar para vocês refere-se à primeira parte do samba, antes do refrão do meio. E toda esta primeira parte refere-se ao primeiro momento do enredo, ao primeiro setor do enredo, onde a Beija-Flor diz que o processo de independência do Brasil não foi um processo pacífico, não foi um processo sem a participação popular, como nos foi inserido na escola. Nos livros escolares nós temos aquela imagem clássica de Dom Pedro em cima do cavalo, dando o grito do Ipiranga, o grito da independência. E para a gente que é criança parece que acabou ali, né? Portugal aceitou de boa e o Brasil estava independente. Mas na verdade não foi bem assim que aconteceu. A coroa portuguesa não aceitou de boa, houveram revoltas populares, ou seja, participação do povo, houve derramamento de sangue, e até que no dia 2 de julho de 1823, o exército português foi expulso do Brasil, foi expulso na Bahia. Tanto que a data 2 de julho ela é festejada na Bahia como dia da independência baiana. E aqui a Beija-Flor está colocando como a data, digamos, real do início do processo de independência que se dá aqui no enredo, tá? Para os historiadores, de repente, foi o dia final desse processo de independência. Mas aqui no enredo da Beija-Flor, ele foi o início dessa busca pela independência que o enredo se propõe a contar aqui, tá bom? Então, é isso que quer dizer toda essa primeira parte do samba da Beija-Flor. E assim, esse samba, ele tem uma letra muito boa, ele tem uma letra assim, aguerrida, de acordo com a proposta do enredo. Realmente tem que ser uma letra assim, que, digamos, chame para guerra. Tem que ser uma letra desse modo, porque o enredo é dessa forma. Porém, a linha melódica não acompanha a letra, sendo que esse problema não é apenas da Beija-Flor, ocorre também com outros sambas que eu já falei inclusive aqui para vocês, tá? Essa primeira parte aqui, falta realmente uma melodia assim que nos dê vontade de cantar. É uma letra boa, a meu ver, para ler, mas eu não tenho muita vontade de cantar. Claro que não é o caso da comunidade de Nilópolis, que canta qualquer samba, né? Ali existe uma mistura de exército com religião na Beija-Flor. É diferente, mas estou falando assim de modo geral. Para o público de modo geral, não só quem gosta de carnaval, mas off-carnaval, tá, gente? A melodia, ela deixa a desejar desse samba da Beija-Flor. Continua. O refrão do meio. E vim cobrar igualdade, quero liberdade de expressão. É a rua pela vida, é a vida do irmão, baixada em ato de rebelião. Aqui é o segundo momento do enredo, em que, após a independência oficial, nada mudou. Continuava a monarquia, continuava a escravidão, continuava o latifúndio. Então, parecia que continuava tudo igual. Mas não foi bem assim. Na verdade, mudou a conscientização social das pessoas. As pessoas começaram a questionar, a querer a sua real liberdade. Então, esse é o ponto, esse pedido de liberdade de expressão, como o samba aqui diz. Então, essa mudança na conscientização das pessoas
é que é abordado justamente aqui nesse refrão do meio, que eu particularmente acho meio chatinho, tá, gente? Eu acho ele meio clichê, é um refrão assim que eu acho que poderia caber em diversos tipos de enredo. Bom, continua o samba. Desfila o chumbo da autocracia, a demagogia em setembro a marchar, aos renegados, barriga vazia, progressa gracia quem tem para bancar, ordem ao mito do descaso, que desconheço desde os tempos de Cabral. A lida um canto direito, por aqui o preconceito tem conceito estrutural. Pela mátria soberana eis o povo no poder, são Marias e Joanas, os Brasis que eu quero ter. Bom, toda a terceira parte, ela envolve o terceiro momento do enredo da Beija-Flor. Como eu falei, são 4 momentos. E aqui está bem divididozinho, tá, gente? Primeira parte do samba, primeiro momento. O refrão do meio, segundo momento. E o terceiro momento é a segunda parte do samba. Gente, eu não vou explicar aqui por verso, porque acho que fica bem complicado, tá? Então eu vou pegar aqui a ideia central de cada momento, tá legal? Bom, aí chega a parte da República, em que as desigualdades, elas acabam ou se aflorando ou ficando mais evidentes. Até porque o povo gradativamente começa a ter uma maior consciência social, uma maior consciência política. E aí, aqui o enredo já começa a citar algumas dessas causas sociais e que o povo ainda procura a independência do Brasil através das lutas por essas causas. Então aqui a gente tem, por exemplo, a questão, né, aos renegados, barriga vazia, citando a situação da fome. Nós temos aqui progressa gracia quem tem para bancar, ou seja, sempre são os poderosos que são favorecidos pela política tradicional. Temos aqui também, por aqui o preconceito tem conceito estrutural, fala a questão do preconceito. Então algumas causas sociais, né, algumas questões sociais aqui estão sendo abordadas na segunda parte do samba enredo. Se bem que vejo aqui também umas alfinetadas no governo atual, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Na parte de falar demagogia em setembro a marchar e ordem ao mito do descaso. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que tem uma alfinetada aí no governo atual. Mas, gente, só ratificando o que eu falei, tá? A letra melhor que a melodia. Mas mesmo assim, eu acho que essa letra aqui na segunda parte poderiam ter colocado um caráter mais popular. Eu estou sentindo esses versos assim um pouco meio rebuscados em alguns momentos, tá? Não tão simples de serem entendidos. Não estou falando de todo mundo, tá? Mas desfila o chumbo da autocracia, a demagogia em setembro a marchar. Será que isso faz sentido para todo mundo? Será que todo mundo consegue entender esses versos? É um samba político, de repente é muito bonito para se cantar alto, mas será que faz sentido para todos? Eu particularmente penso que o samba enredo ele não pode se restringir apenas à avenida, ele não pode se restringir apenas em ser funcional, como é esse samba aqui. Para mim tem que ter uma função de ir além, de marcar por várias gerações, a gente cantar por várias gerações. Claro que o samba funcional também é válido porque existe o julgamento, mas no comparativo eu prefiro mais o samba que tem um caráter popular e eu acho que pelo menos nessa segunda parte aqui o samba ficou devendo nesse caráter, tá? Em colocar uns versos assim mais populares, tá certo? Bom, agora vem o estribilho e depois vem o refrão, entrando no quarto momento do enredo. Deixa Nilópolis cantar, pela nossa independência por cultura popular. Então, esse estribilho tem a função, digamos assim, de fazer uma preparação para que o refrão possa explodir. E, como eu falei, aqui entra o quarto momento do enredo, em que a Beija-Flor se propõe fazer um grande ato cívico, de modo que ela exige um país soberano e, de fato, independente. Então, esse vai ser o encerramento do desfile da Beija-Flor.
uma grande manifestação exigindo de fato um país que se tenha plena liberdade, sem preconceitos e de fato independente. Bom, eu acho esse estribilho aqui bem clichê, tá, gente? Esse deixa-me lá para descantar, já ouvi algumas vezes aí em outros sambas enredos ou algo parecido, tá bom? A função dele, como eu falei, é de preparar para o refrão. E o refrão diz o seguinte: ou abram alas ao cordão dos excluídos, que vão à luta e matam seus dragões. Além dos carnavais, o samba é que me faz, subversivo beija-flor das multidões. Bom, explicando 2 pontos aí do samba. A primeira delas é a citação a dragões aí no refrão. Na logo da Beija-Flor nós temos a imagem de um índio matando o dragão, que é a mesma imagem que se leva à frente do cortejo lá na Bahia, quando se comemora o Dia da Independência Baiana. Essa imagem significa o índio, dono da terra, que já estava aqui desde o início, matando o dragão, que é o símbolo da coroa portuguesa, ou seja, o símbolo do opressor, do colonizador. Então é isso que significa essa imagem. O dono da terra matando aí o colonizador. E, no caso, ele está sendo citado no samba da Beija-Flor e tem essa analogia, essa referência. E a palavra subversivo, né? Uma palavra bem diferente, incomum em música, especialmente em samba enredo, que significa revolucionário, que quer mudar algo. É um refrão que nos leva a imaginar como deve ser o encerramento do desfile da Beija-Flor, quando fala aqui o abram alas ao cordão dos excluídos. Então a gente imagina que deve ter um encerramento assim, meio apoteótico, né? Lá com diversas alas representando diversos grupos dos ditos excluídos. Mas assim, é um refrão funcional, um refrão que tem potencial para explodir, mas também é mais um daqueles que não me chama muita atenção, tá, gente? Eu acho que, mais uma vez, vou bater nessa tecla, faltou assim um certo caráter popular no samba da Beija-Flor, como também eu acho que faltou nesse refrão aqui. Esse subversivo aqui, gente, realmente me soa muito estranho, tá? Eu acho que ele resume bem o que eu quero passar a vocês quando eu falo que o samba ele poderia ter um caráter, né? Uma letra assim um pouco mais popular, por mais que a letra seja totalmente de acordo com aquilo que o enredo pede, tá certo? Bom, quanto aos meus rankings, de gosto pessoal, gente, este samba fica à frente dos sambas do Salgueiro, Vila Isabel e Portela. Não está na minha relação dos sambas que mais me agradam para 2023. Por tudo que já falei aqui, especialmente na questão melódica, que não me agrada. Eu acho que esse samba aqui peca muito na questão da linha melódica, na questão da melodia, sem falar que tem alguns clichês aqui, e também pelo fato de, em alguns momentos, ele não usar uma linguagem assim, não tão popular, tá? Não é tudo samba, mas em alguns momentos, eu acho que ele usa assim, algumas palavras, alguns versos, que realmente ficam um pouco mais complicados, até mesmo da gente entender o que significa. Então, por ser um enredo político, por ser um enredo crítico, eu gostaria que tivesse mais assim um caráter popular, uma letra assim mais popular, para que todo mundo pudesse entender e mais do que isso, né, sentir exatamente a letra. Bom, sob o olhar de jogador. Gente, antes de fazer essa série, eu li todas as justificativas dos jurados da Liesa para ter uma noção do que eles normalmente têm cobrado, do que eles normalmente têm deixado passar, né, dando 10. E assim, por mais que samba não me agrade, eu imagino que faça agrado aos jurados da Liesa. Pois a Beija-Flor tem uma certa formulazinha, esse samba inclusive me lembra o estilo dos últimos sambas que a escola tem, a levada de sambas que a escola tem levado, e com isso eu imagino que seja mais um samba que vai conseguir lá boas notas para a escola. E por esse motivo, por eu achar que está de acordo com aquilo que os jurados não têm tirado muitos pontos, eu vou colocar esse samba enredo apenas atrás do samba da Mangueira. E sem falar que é um samba funcional, eu imagino que vai dar certo na avenida. E é isso, tá certo? Gente, valeu, abraços, até a próxima. E se liga no último vídeo da série, que será sobre o samba da Viradouro.